Ida já entrou, Érica. Vilma voltando aqui, pra gente se espalhar. Tuane, Adezeus, Aline, Esmeralda. Um abraço, Esmeralda. Muito bem, Esmeraldinha. Esmeraldinha também aí na área. Tuane, Darcy Xavier, Vilma. Minha advogada Ave, poderosa. ave, Reforma tributária tu, solidária. tu, Fenafisco. tudo Rubens Santiago. bicão Tá na aí daqui. diagonal. Vicão na diagonal. Alguém falou aí, dois bicões na diagonal. Renata Souza, Olive Vilma, Potências. Ah, ela Voltamos. Renata Souza é maravilhosa. Essa live dela Maravilhosa. Que ótimo. Aqui com a gente. Só tem gente boa aqui, hein? é Maria do estourada, essa céu. live. Tem gente do bem. Muito bem. Salve, Fazer uma salve, corrente aqui Renata. produtiva, né? Porque tá É, puxado demais, né? Valdir Estrela aqui também chegando. a Juliana Tamires. aí na área. Ô, Vilma, deixa eu lhe dizer uma coisa. A Laíde do Feijão ia participar da nossa live, ela ia abrir a live. Mas, minha filha, tá lá com as pernas doendo, tadinha. Não teve condição mesmo de fazer. Aham. Mas mandei um abraço para você. Eu tinha pedido a ela, vamos fazer 13 de maio, Que ela Dia é Nacional de Luta contra o maravilhosa. Racismo. Botar Olha, você com essa cara da resistência das mulheres negras Sérgio aqui. Laurentino aí, o fabuloso. Isso, Sérgio Laurentino, Murilo também está aqui. E o Mônica Santana Mariano aí, Paulo. menina, que live é essa? O pessoal do Baixo Sul também está aí, ó. Olha, alguém está dizendo, ó, Vilma foi minha colega no colégio 2 de julho. É tempo, hein, nega? Minha avó é uma onda, o Negro Bahia. E Eldon, que eu quero também saudar, Eldon e Marina, presidente e vice-presidente da Negro, Bahia, Ângela, é presidente As nacional. meninas aí do Dandacaiá, Pessoal viu, do Cruz, Mônica? As mulheres isso. que mandam tudo na moda da Bahia aí, viu? Muito bem, Dandacaiá. Dani Costa também. Menina, olha, Nossas vozes não serão interrompidas. Marielle Franco. Uau! Brocou. Ai, Vivian também, Vivian de Dá, passando aqui. minha Caroline, minha vizinha. Desculpa, ela é minha vizinha, tá? Muito bem, olha ela, as famosas do 2 de julho, fechando. Menina, tô com saudade do 2 de julho, de ficar Ah, fazendo aquela resenha ali, rapaz, que coisa boa, viu? compra a fruta e Mas senta. Vai, vai Ilza. passar, Cadê vamos Mocambinho? vencer. Vai, Ilza. Vai. Cambinho, pois é, aquela delícia. Tá na Mas vai, hora de vai fazer passar, vai barulho no voltar. nosso bairro, é 2 de julho. Aí, Yuri Trípode maravilhoso. Olha, eu não sei não essa live, viu? Tá Olha, fechando, parando tudo. Mas você pode continuar, que você estava. eu vou só comentar essa questão aqui, que eu queria também, Olivia, a gente tá só com a boca de me dê para cima de você, viu? Mas isso aí é Resolvendo. baianês que eu tô falando, boca de me dê. É que a gente tem uns Compreendo, porque pedidos. sou baiana da gema. Nós temos uns pedidos, aí chama-se boca de me dê. Né? E o que é Sim. isso aqui? A gente, nessa questão do. No comitê comunitário, a gente fez um card dizendo: em caso de violência, ligue 129, que é o número da Defensoria Pública, que está lá com seu plantão. Nossas companheiras da ouvidoria, Sirlene Assis, Dona Zene, né, Zenilda, toda a turma lá, Júlia, Cida, Thaís, Cândida, Ana Lima, todo mundo está lá de plantão. E no comitê a gente fez esse cartão. Eu falei desse material lindo que Jarbas organizou, né? O maravilhoso, né? Que Sim. fez linda e preta, né? Que Para outra bom. maravilhosa cantar, né? Nara Couto.
É demais. Aí eu queria muito falar contigo que é importante que a gente converse com você, como parlamentar, converse com a SSP sobre essa questão do funcionamento das DEANs, né? Tanto principalmente em E Piripiri. a implantação de uma delegacia eletrônica, Vilma. Nós precisamos da delegacia virtual. Eu sei que a SPM está se empenhando nessa direção, mas essa é uma ação da SSP. A Secretaria de Segurança Pública precisa entender que em tempos de coronavírus, de pandemia, de quarentena, as mulheres fecham a porta da casa para cumprir o isolamento social e dormem com o inimigo. Então, não é possível fechar os olhos para a violência doméstica. As mulheres estão sofrendo em casa, os feminicídios continuam. Então, é preciso ter a alternativa da denúncia virtual também. Eles E a Bahia, desculpa, Lívia, a Bahia que tem se destacado tanto, né? E tanto no diálogo com o Consórcio Nordeste, quanto da própria condução de várias questões aqui, a Bahia que está inventando mesmo a forma, né, de como resolver as questões na SSP, que é considerada uma, né, excelência em tantas frentes. A gente quer que tenha só assim uma excelência. A gente só tem um pedido, que tenha uma delegacia virtual. Porque a gente sabe, né, que tem todos os segmentos aí da classe média que tem todos os seus pedidos, pois para as mulheres populares, para quem não está, né, dentro de uma realidade remota, tão sofisticada, a gente quer que tenha não um servidor que vai para alguns espaços como punição, mas que se bote lá o melhor que tiver na SSP para acolher as nossas companheiras. A gente teve casos muito difíceis, a gente teve que acionar a Defensoria Pública, o NUDEM, o Núcleo de Defesa, né? A gente sabe de quantas outras questões estão sendo encaminhadas para o MP. A gente está monitorando vários casos e aí a gente quer lhe fazer esse pedido que você também, como parlamentar, como presidenta da Comissão dos Direitos da Mulher na Assembleia Legislativa, né? Você possa fazer essa indicação à SSP e pode chamar o comitê que a gente assina com você. Pode chamar as organizações que a gente assina com você, mas não é possível essa situação. Eu estava antes falando das grandes reformas que nós precisamos no país e por isso que a gente está fazendo incidência política para ter paridade racial no ambiente dos partidos. Eu sei que hoje a gente está conversando sobre várias coisas, às vezes parece caótico, assim, mas não está caótico. Né? Caótico estava a nossa vida com gestões que não chegavam para nós. Nós temos uma situação, Olívia, que muitos dos recursos para os restaurantes populares, Salvador, uma cidade com 3 milhões de pessoas, só tinham 2 restaurantes populares. Né? Quando que a gente projeta que uma cidade com 167 bairros, porque 2 de Julho é bairro, né? Caçange é bairro. Né? Sim. Uma cidade com 3 milhões de habitantes e que tem um impacto de mais quase 3 milhões da sua região metropolitana e de todos dos municípios que estão mais próximos. Salvador era para ter pelo menos, olhando para a unidade de planejamento da cidade, que é ou prefeitura, bairro ou as áreas de abrangência, Salvador deveria ter pelo menos 21 restaurantes populares. Por que que a gente está levantando essa questão? Porque a luta que os nossos governos, governo Lula, o governo Dilma, fez para tirar o Brasil do mapa da fome, esse trabalho está sendo desmontado. E o Brasil volta para o mapa da fome. E tem muita fome nos nossos bairros, Olívia. Nas cidades do interior também tem fome. Tá? Então, óbvio que a gente está lutando para ter uma educação de excelência, para ter uma saúde de excelência, mas se a gente não conseguir nem ficar viva para ver
né? Então, ao mesmo tempo que a gente faz assim, né, dá uma paradinha, a gente celebra e diz, nossa, que legal, né? A gente parou semanas atrás, a gente falou, legal, né? A gente tem uma médica negra, né, Thelminha, e ela é agora uma mulher milionária, como diz Maíra, né, Tia Mar? Sim, Mas quando a gente sim, olha a situação geral de nosso povo, é como você desenhou aí, é de um empobrecimento que é de doer na nossa alma, né? É de sim. uma precarização. Essa questão que você trouxe, eu queria até que você retomasse o nome que você deu sobre a reforma urbana, né? Você recuperando essa proposta de Raquel Ronick, né? Sim. Que é como que pode Salvador ter uma situação de tanta informalidade no ponto de vista da habitação e que quando você não reconhece e você não formaliza é porque você também essas gestões também ela lava as mãos sobre fazer políticas porque se não está registrado não existe, né? Então, Uhum. essa insistência em não registrar e manter tudo numa informalidade, numa desorganização, deu no que deu agora. A gente viveu a situação do Barro Branco em 2015. A gente achou, Lívia, e eu acho importante que você recuperou, que Salvador, através do governo do estado, investiu 153 milhões de reais na construção das encostas para salvar vidas e que se não fosse essa intervenção, a situação seria muito pior, mas nós precisamos fazer com que quem faz a gestão de Salvador entenda que nosso povo tem que caber no orçamento de Salvador, né? Pois é. E isso Mas, envolve a reforma Vilma, urbana. Oi. Vilma, deixa eu falar uma coisa que eu considero que é muito importante, por isso que eu digo que são duas mulheres negras discutindo uma visão de cidade e discutindo uma visão de economia. E entre outras tantas coisas que a gente entende porque a gente foi para cima para entender, para quebrar o véu da alienação, que eles nos impõem, esse sistema impõe uma alienação, uma ignorância construída, uma ausência de informação de qualidade, porque quanto menos informado você é, mais suscetível à dominação você fica. Só que no nosso caso, a gente rompeu essas barreiras. A gente disputou a universidade, a gente entrou na universidade, a gente ressignificou a universidade, a gente escancarou a porta da universidade com as cotas. Eu estava me lembrando de 2012, aquela votação das cotas, eu nunca vou esquecer aquele momento, um dos mais importantes da minha vida. 10-0. 10-0. Exatamente, que o DEM entrou com aquela ação, que é um negócio perverso que tem tudo a ver com essa estrutura de pensamento escravocrata, essa estrutura de pensamento de que negro não pode estar, de que nós não podemos estar na sala de estar, que o nosso lugar é os fundos, o nosso lugar é no quarto de despejo, como bem denunciou Carolina de Jesus, essa mente fantástica, não é? Que você apresenta aí o livro Quarto de Despejo, e eu li, quando eu lia esse livro, assim, quando eu li esse livro, sabe, a cabeça faz assim, escancara, uma mulher negra despossuída, catadora, e de repente ela, no meio do lixo, uma bananeira, e pega o lápis e o papel, e ela escreve esse livro incrível, de repercussão mundial, né? Chegou na França, os mais vendidos da época. E ela, e feminista, viu? Feminista tem um rótulo. Ela diz assim, Carolina Maria de Jesus influenciou a autora de Preciosa. Ela faz o roteiro, ela faz Preciosa inspirada em Carolina, que é o Dark Child, que é o nome como Quarto de Despejo foi publicado nos Estados Unidos. A professora Leslie, que estuda Carolina na Universidade de Michigan, né? E é importante a gente lembrar que
Carolina foi traduzida já em 47 países, né? Países. E Carolina é leitura. Quando eu cheguei em Washington, D.C., em 98, num programa de intercâmbio, eu, Cláudia Pões, que é professora da UNEB, né, agora aqui na Bahia, já há muitos anos, e Kátia Santos, da Cidade de Deus, Carolina de Jesus já era leitura obrigatória em 1998 na Escola de Ensino Médio nos Estados Unidos. E aqui não. Aqui, Carolina de Jesus é lida por nós, né? Porque por um pequeno ciclo, que agora, com essa ascensão maior do feminismo negro, novamente ela volta à baila e as pessoas compram e as pessoas leem, porque nós seguramos a nossa memória. A memória da nossa grande escritora brasileira, que, inclusive, se a Academia Brasileira de Letras tivesse o mínimo de conexão com o Brasil real, homenagearia Carolina de Jesus, daria a ela um lugar de destaque nesse espaço de um país que é multirracial. E eu quero, portanto, dizer que, retomando essa questão da cidade, que nós, essa elite, né, ainda tem uma visão muito escravocrata. É por isso que não é importante para eles enfrentar essa cidade favelizada. Quer dizer, em vez de você fazer um grande pacto social em favor de Salvador, Salvador é uma cidade linda. A natureza foi absolutamente generosa com Salvador. A gente tem a Orla Atlântica, a gente tem a Baía de Todos os Santos, a gente tem a Lagoa do Abaeté, a gente tem lugares fantásticos, mas a gente tem uma favela, uma favelização absurda, que só começou a integrar a cidade, quer dizer, a partir dessa disputa que os partidos de esquerda, forças democráticas, fizeram em relação ao governo do Estado, e a gente hoje tem intervenções como o metrô, a gente tem as grandes vias, a linha vermelha, a linha azul, que integrou a Orla Atlântica com o subúrbio de Salvador. Então, agora você pode chegar em 15 minutos. Mas por que isso nunca foi feito antes? Por conta de uma visão. E é essa a questão. Quando eu disse, olha, eu tenho a responsabilidade de não fazer disputa política menor num processo eleitoral que a gente tem no meio da sala uma pandemia, não é? Mas nós temos o dever, sim, de fazer o debate político necessário sobre que visão de cidade nós estamos confrontando. Então, o que eu falei de Raquel Raonic foi em relação à necessidade de usar esses espaços, usar espaços de hotéis, de motéis, não tem nada que está indo para motel agora, hein, galera? Vou segurar a onda aí. E os motéis ficarem vazios, ocupa esses espaços, bota o povo que está lá correndo na hora da sirene e todo mundo junto, se contaminando pela Covid, se contamina na fila da Caixa Econômica, se contamina na hora que tem a chuva. Eu não consigo sossegar quando chove, eu fico aqui em casa desesperada porque volta toda a memória. Aquela memória de quem viveu aquilo. Eu sempre digo, mãe é minha heroína, mãe salvou a gente várias vezes. Eu me lembro, a gente dormindo de madrugada, a árvore caiu, arrombou uma parede lá da casa, mãe puxou a gente assim, sabe aquele... Porque mãe faz a ronda, até hoje mãe faz a ronda. Em casa, de madrugada, quando chove, ela olha para ver se está entrando água. Não está, mas ela continua com o mesmo... a memória. É o trauma, né? Então, assim, a gente sofre e a gente vê que esse povo que vai, que está em Águas Claras, né? Que está em Paripe, que está nos lugares mais precários da cidade, na Nova Constituinte, a gente sente, você vê aquela cena horrorosa, a gente falando de isolamento social e a terra deslizando, aí pega correndo o menino, pega a mulher, bota todo mundo na escola, todo mundo se misturando, todo mundo se contaminando. É o horror, é o arquétipo do horror. Agora, nós, fechando essa questão, nós estamos trabalhando mesmo, né? Eu tenho pautado esse debate sobre urbanização de favelas, porque nós precisamos, é imperioso.
E as nossas elites precisam reavaliar o seu papel na história. Não é possível, Vilma, quando você lê o processo de abolição, é por isso que não dá para celebrar, gente, não tem o que celebrar. Você pegar milhares de negros e jogar na Guerra do Paraguai em 64, em 1864, porque a elite não quis ir para a Guerra do Paraguai. A elite não quis ir. A elite abdicava. Não era recrutada. O que a elite fazia? Apresentava os escravos, que foram com a promessa da liberdade. Quer dizer, foram como Clóvis Moura, em Dialética Radical do Brasil Negro, ele faz uma análise da lei da terra, faz uma análise da lei Eusébio de Queiroz, e ele faz uma análise desse processo que foi a Guerra do Paraguai. O Brasil ia à guerra contra um país que não tinha escravidão, né? E leva uma tropa de escravos para combater, de pessoas que os escravos não se alistaram. Eles foram levados para substituir os patrões que não iam, né? Os senhores que não foram. Então tinha um exército de pretos que virou bucha de canhão, e você tem uma perda aí, os historiadores falam de 90 mil, outros de 150 mil, outros de 70 mil negros que morreram e 20 mil que conseguiram voltar vivos, farrapos humanos. Então é essa história que não dá para a gente celebrar, não é? E essa história bate a porta aqui. É uma conta que não foi paga, é uma conta que não foi zerada. Então, quando a gente discute o auxílio emergencial, o governo faz do auxílio emergencial, que foi uma conquista, uma esmola, na medida em que bota todo mundo para se aglomerar. Você tem Banco do Brasil, você tem Banco do Nordeste, você tem os bancos privados, podia fazer uma rede, e os bancos são todos integrados, o sistema financeiro é integrado. Por que não toda a rede bancária paga esse diabo desse auxílio para evitar que as pessoas se aglomerem? Cadê o cuidado com a vida preta e pobre? Não tem. Não há o cuidado com as pessoas, né? Então, é isso, nós vamos fazer esse debate, nós vamos enfrentar, nós vamos pautar, esse é o nosso papel. A gente tem que discutir o neoliberalismo. Não é possível, gente, não é possível. Quer dizer, uma mulher lá, uma socialite, postando que ela tinha não sei quantos mil sapatos e ela está chateada, porque ela não pode usar os sapatos esses dias que ela está confinada em casa. Olha a loucura, velho, o grau de prioridade da é o fim de mundo, né? Eu estou vendo aqui, eles estão vivendo pela primeira vez uma situação que nós vivemos, né? Eu fui no Alto do Canjira esses dias, lembrei muito de você, né? Ainda quando ainda estava dando para andar, né? Um pouco assim, porque a gente tem que se resguardar também. Sim. Mesmo trabalhando, às vezes, 16, 18 horas por dia, porque é da hora que a gente, que bate o primeiro telefonema até o último, a gente está trabalhando. Eu queria destacar aí que, durante a sua fala, Olívia, você falou da questão, muitas pessoas falaram do transporte, e você falou dessa nova situação de mobilidade em Salvador, e que eu acho fundamental a gente destacar que 42% da nossa população não pode nem pegar o transporte, porque você desembolsar 8,40 por dia para um conjunto de famílias numa cidade em que 44% dos lares são chefiados por mulheres, e nesse universo 81% são mulheres negras, né? E eu dizia, os homens brancos são menos de 8% da cidade de Salvador, e eles se reproduzem, há uma inversão. Para a gente que anda por outros lugares, e a gente sabe como é a composição do poder, inclusive na Alemanha, inclusive nos países escandinavos, né? E quando a gente vai,
quando a gente anda pelo mundo, né? Eu fui para uma escola de governança há muitos anos atrás e a gente sabe como é que eles deveriam estar montando os governos. Mas eu queria voltar para essa situação que você traz, né, de urbanização das áreas precarizadas na nossa cidade, urbanização das favelas. Eu acho o entendimento que nós tivemos aí ao longo desses 10 meses, Olívia, foi de chamar as plenárias para discutir as questões. Eu vi lá o trabalho de Érica Cerqueira, na UNEB, na Condef, que é muito impactada. Tem outros quadros nossos da Vida Brasil, Heron Cordeiro, nós temos Chateau, nós temos Salve, Salve Paulette aí presente, Uhum. Valéria Carvalho, as mulheres do Brunec, lá do Ceará, acompanhando nosso debate, lá do Sertão do Cariri, né? Elas estão fazendo chover lá no Sertão do Cariri, porque elas estão dando socorro lá para nosso povo, fazendo ação mesmo. Eu queria trazer para esse debate da mobilidade e do transporte, porque envolve o empobrecimento radical, assim de uma forma dolorida do nosso povo. Também Soraya Veiga, que é a companheira, imagino que é a companheira lá do subúrbio, que é agente comunitária de saúde fantástica, ela trouxe um debate sobre a questão, e muitas pessoas levantaram aí o debate sobre a situação da população em situação de rua. Olha, Olívia, eu acho que tem alguns temas, tanto do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, quanto da questão da mobilidade, urbanização e transporte em Salvador, que eu penso que daqui para frente, tanto chamando Raquel Ronick, chamando o nosso povo, nossos urbanistas aqui em Salvador, nós temos ali que você tem muito trânsito, né? Todo o nosso povo aí da residência de arquitetura e urbanismo da UFBA, né? Na pós-graduação, tem um esforço de, inclusive, colocar as pias na rua. Eu acho que a gente tem que chamar painéis, Olívia, e a gente abrir mesmo para todo mundo participar. E olha, vou te dizer, a gente tem aberto aí painéis, esse mesmo de ontem, né? E as pessoas não tem nada de invasão, a gente tem medo de negócio de hacker, nada disso. A gente tem feito painéis enormes e as pessoas vêm para a discussão porque tem que encontrar soluções. E quem ouve mais erra menos, né? Que uma marca aí das questões aí, quando a gente olha essas gestões aí, tem a ver com ficar muito distante de movimento social, não quer saber de conselhos de participação da sociedade civil com voz e altivez, e nós entendemos que esse é o momento, eu entendo sua postura de não levantar certas questões para que não misturem, inclusive, e deturpem a sua fala, achando que você quer transformar numa questão eleitoreira, mas nós sabemos que as questões que a gente está levantando têm a ver com o sofrimento do nosso povo. E nós não vamos poder esperar para fazer o debate, porque o que está vindo de serviços é fruto da ação política que a gente está fazendo. É luta, amiga. É luta. O que está vindo... durante e depois. E pós-pandemia, né? Olívia, pós-pandemia, eu estou dando, assim, né, querendo partilhar com você essa ideia dos painéis, da gente fazer. Eu acho que esse que você propõe de urbanização das áreas precarizadas, urbanização das favelas, das periferias, porque aí envolve a questão da regularização fundiária na nossa cidade, né? E que é você transformar áreas precarizadas em bairro mesmo, que é para você garantir políticas. E uma outra questão que vai emergir também com muita força nesse debate é você legitimar vozes, que é eu acho muito potente que você abriu essa nossa live falando dessa questão, que é você tirar da mão de meia dúzia de players o direito de debater a nossa cidade. Sim, né? Com certeza. Essa é uma das vitórias, Olívia, que nós estamos tendo
que a gente está construindo desde o ano passado, né? Quer dizer, as vitórias. Primeiro, que essa cidade que nunca foi governada por uma mulher ou por um homem negro ou uma mulher negra eleita, né? A gente quebrou esses grilhões na hora que a gente disse não. Os players não vão dizer se a gente vai ser ou não vai ser, se colocar como pré-candidata, a gente vai se colocar, né? E saiba que, assim, eu acho que todos esses movimentos sociais que, nesse momento, que é uma vergonha internacional a situação da composição das linhas de poder no Brasil, e é importante a gente dizer que a gente tem uma esquerda que é muito branca, é muito macho, é muito classe média e classe média alta, né? E por que que a gente tem que levantar essas questões? Porque o debate sobre a cidade, eita, entrou aí a República Independente Democrática Tânia Palma, a representante. Beijo, Tânia, Tânia. maravilhosa, viva o Nordeste Amaralina! Viva o Nordeste! E por que que para a gente é tão importante montar esses painéis que você chamou de audiências, eu gostei do nome também, audiências públicas online. Tem muita gente nossa. Esse debate que a gente vai fazer sobre Enem é para incidir sobre a ação que a gente vai apresentar. A gente vai entrar com ação no Ministério Público Federal e em outras instâncias, né? E eu sei que é o Negro e outras organizações também estão se mobilizando. E é fundamental essa mobilização. Por que que a gente está se colocando nesse debate sobre a mobilidade e o direito, o transporte como um direito, né? Como diz o companheiro Walter Takemoto, e todos os movimentos que se levantaram pelo direito a que a gente tenha direito de ir e vir, né? Então, vamos montar os painéis, Olívia, que é para a gente continuar debatendo a questão de precarização, como o Flávio Oliveira levantou lá com Renata Souza na live histórica que essas duas estouradas fizeram, né? E eu estou levantando essas questões contigo porque a gente vai ter que enfrentar outras questões, como a situação de nosso povo que está na rua, que não tem, né, que não tem como baixar aplicativo, que não tem, né, como cumprir quarentena, e nós precisamos. Eu sei do esforço que, desde a campanha de 2018, toda a sua assessoria fez sobre a questão das creches, Olívia. E eu quero muito que a gente monte um painel e chame o povo de todo canto. E a gente sabe que tem Dona Milta, que tem tanta gente que sustenta esse debate, e que a gente chame para debater essa questão e que a gente bote tudo em cima da mesa, sabe? Porque a gente vai ter que, no pós-pandemia, nós vamos precisar também de ó, Renata Deiró aí, ó, falei na mulher, sai mal assombrada da OAB. Renata. E é muito importante que no pós-pandemia eu queria levantar 3 questões com você. Primeiro, a gente lutar pela continuidade. Você acredita? A gente lutar pela continuidade. A gente lutar pela continuidade da renda básica. Sim, Segundo, isso é compromisso nosso. Isso, a gente lutar pela continuidade da renda básica. Toda essa estrutura da saúde que está sendo montada tem que ficar para o povo. Olha, vive a Caroline aí, ó. Filha de Dona Milta, presente. Viva de dar. Essa rede de saúde, Olívia, que está sendo montada, a doutora Lívia Santana Vaz aí presente também, Silvio Pinheiro, mas, menina, é muito fechativa essa live aqui. Fechação. Altíssima. Então, Olívia, essa rede hospitalar, todos esses insumos, todos esses equipamentos, toda essa estrutura montada, ela precisa ficar na cidade e precisa ficar no nosso estado. Então, todo o dinheiro que está sendo colocado às vezes até em equipamentos privados,
a gente vai ter que discutir no pós-pandemia. E o plano para o manejo dessa rede precisa começar agora e fazer grandes painéis, porque tem fóruns já instalados em São Paulo, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. A companheira Manuela Dávila está fazendo debate lá, a companheira Renata e Mônica Francisco estão fazendo debate. Tainá de Paula, que você sabe, guerreira também. Sim, claro. A gente vai estar conversando aí no dia 21, numa Travou aí a fala de Vilma, né? Parei. Depois a gente conversa mais. Não, tudo bem. Eu acho que muita coisa dá para a gente conversar também, né, por telefone, sobre encaminhamentos que nós vamos precisar dar em relação a ações conjuntas, eu e você e outras tantas, não é? Acho que é muito importante. Nós temos, infelizmente, que encerrar, né, esse bate-papo fantástico que nós estamos tendo aqui. Quero dizer, Vilma, que sobre a delegacia digital, o nosso mandato, a comissão já está na linha, na trilha, não é? Da busca de solução para essa situação junto à SSP. Terça, 10 horas, nós vamos ter reunião da Comissão da Mulher, exatamente para discutir esse tema. Conversava ontem até com a secretária Julieta Palmeira. Nós temos que garantir o diálogo com a Secretaria de Segurança Pública, que é quem opera, de fato, a política de segurança, e vamos à luta, porque várias pessoas têm me demandado isso, e a realidade se impõe, né, como uma necessidade de termos uma delegacia digital. Essa questão que Natália Veronese está colocando também aqui, a gente fez, Natália, um projeto também nessa direção, de internet, Wi-Fi para o nosso povo pobre, porque o próprio as operadoras de telefonia precisam liberar para a faixa mais pobre da população. Não dá para ficar cortando o crédito e as pessoas não poderem acessar, fazer uma denúncia, fazer um pedido, pedir um socorro, não tem condições, né? Até para receber o auxílio pela via digital, né? Você tem que estar lá com o seu celular com crédito para você poder receber o SMS também, com a resposta da Caixa. É uma série de questões. Então, nós temos que ter, sim, uma infraestrutura, democratizar uma infraestrutura de internet, para que a tecnologia esteja a serviço da vida, a serviço da preservação da vida. Essa é uma questão fundamental e nós estamos de olho, não é? E de corpo inteiro voltado para isso. Eu tenho cerca de 3, 4 reuniões por dia. Aí, semana, 5 reuniões eu tive anteontem. Eu fui dormir 2 horas da manhã, sem parar, sem sair do celular, porque as demandas também chegam pelo WhatsApp, de gente doente, de gente que está precisando de apoio. Estamos no Comitê Popular Solidário, e eu peço às pessoas que ajudem, que apoiem. Não basta fazer discurso, não basta apontar a falta, é preciso também organizar redes solidárias de atenção, de apoio, entendeu? Material de limpeza. Nós estamos com a companheira lá em Águas Claras, por exemplo, que o irmão está lá arrebentado pelo câncer e ela não tem dinheiro para fazer os curativos. Então, a gente teve que comprar o material, levar para lá. Nossa grande companheira Janilda, militante do movimento, e nessa situação. Vamos, essa semana, quero agradecer aqui de público o apoio do Sindicefaz, o Ad já passou aí também na telinha, e vamos levar também as cestas básicas das trabalhadoras domésticas, né, com Creuza. Tem uma galera aí mobilizada para fazer um monte de coisa. A Rede Reprotai, a CUFA está fazendo um trabalho lindo no Brasil todo. Com foco nas mulheres. Exatamente. Então, são as alternativas. A CUFA se lançou nesse movimento pró apoio à população de favela e é nosso povo na ativa, é solidariedade ativa, não só declarada, mas é botar a mão na massa. E eu quero agradecer a minha equipe, o nosso gabinete, que está
inteiramente voltado para essas mobilizações em favor da solidariedade. A gente vai, pega o material, leva para uma comunidade. É assim que a gente está fazendo e nós vamos juntos. Ninguém larga a mão de ninguém, mesmo que virtualmente, não é? Não deixar ninguém para trás. Fazer essa rede de solidariedade, atravessar esse momento terrível, mas, sobretudo, atravessar com vida, garantir a vida das pessoas, porque isso é o que não tem volta, né? Com vida a gente Fátima pode... Gavião, licença. Fátima Gavião, do Calabá, está aí dizendo: as máscaras são caras para nosso povo e nós precisamos de sabão e máscaras nas comunidades, esse apoio. Vamos à luta aí para batalhar por essas máscaras, para levar também para o povo do Calabá, né? Nosso pessoal do Calabá e de outros municípios, de outros bairros. Em relação à Bahia, nós temos nosso pessoal também do Cisal, do Recôncavo Baiano, da região metropolitana de Salvador, a situação de Candeias. Eu falava com o prefeito de Candeias sobre essa situação das reuniões, que não podia, não é? Não dava mais, garantir o isolamento social. Essa semana eu soube que ele está contaminado pelo coronavírus. Então, é uma situação mesmo gravíssima e nós temos que segurar nossa onda e fazer o melhor que a gente puder, mas garantindo também a preservação das nossas vidas. Então, encerro por aqui, mas deixo que Vilma faça suas 1 minuto de consideração final para não derrubar a live sem a gente fazer uma despedida digna, né, dessas mais de 200 pessoas que passaram por aqui e assistindo, participando, deixando recadinhos para a gente. Mas faça suas considerações. Olívia, eu quero te agradecer a todas as companheiras e companheiros do movimento Agora é Ela, por uma cidade de direitos, que a gente segue aí nas nossas pautas, na luta para eleger uma bancada de esquerda posicionada na afirmação dos direitos humanos, e também agradecer por todo o nosso núcleo de comunicação que tem trabalhado de forma incessante, porque a gente está fazendo várias ações políticas, e nosso agradecimento a todas as pessoas que têm, assim, que move um papel, que move um balde, que move o seu trabalho para poder fazer acontecer as ações nas comunidades. Nosso agradecimento a todas as pessoas que não fiquem intimidadas assim, será que eu posso ligar? Pode ligar sim, né? Quem tem, às vezes você manda um recado aqui, você pensa que a gente está acolhendo, e nossa posição é mesmo, nesse momento, de alargar o acesso aos serviços. Toda a nossa batalha, Olívia, é para isso. Eu quero te agradecer porque a gente, nesse encontro político aqui, de a gente pautar o nosso povo, a nossa cidade, o nosso estado. A gente falar da possibilidade de nós conversarmos e nós afirmarmos aqui a nossa autonomia política, né? E essa autonomia a gente promove o nosso debate, a nossa conversa, o nosso diálogo, e tem a sustentação de todo esse nosso povo que estava aqui acompanhando firmemente 2 horas de debate impressionante. Muito obrigada, minha companheira. Obrigada a você, querida. Eu quero, inclusive, Vilma, saudar também o pessoal do Projeto Esporte, Lazer, Liberdade, Marco Lorenzo, que tem um trabalho fortíssimo no bairro da Liberdade, que se espalha pelo Curuzu. Também abraçar a Ângela Guimarães, que está aqui com a gente. Dizer que nós temos coragem. Arizinho está aí, viu? Acompanhando. Nina Simone, quando ela diz liberdade é não ter medo, é não ter medo da casa cair, é não ter medo da violência, é não ter medo da agressão, é não ter medo da fome, é não ter medo da falta, né? É não ter medo de tanta coisa ruim que acaba estressando nosso povo preto, que todo dia luta por sobrevivência. Hoje eu li um artigo de Alex, e é isso, nós queremos mais do que sobreviver. E ele discorre sobre essa questão. A nossa vida, a vida do nosso povo sempre foi uma vida de sobrevivência.
E eu, quando eu resolvi entrar na política para valer, entrei no PCdoB, assumi a atitude partidária, construí, ao lado de outros companheiros e companheiras, o debate interno no partido sobre a questão racial, e entendo que o nosso lugar é na esquerda, sim, é o nosso campo, a luta democrática, com as forças democráticas, porque quando a gente olha para o outro lado, é a direita, é a extrema-direita, é o fascismo que está aí governando o Brasil. É Só a não guerra bota às um campo de drogas, é o concentração, populismo penal, é o superencarceramento, né? É o braço exatamente, armado para cima do nosso exatamente. povo. E falei. Eles só não fazem centro de campo de concentração porque eles são minoria. Eles, muita gente, inclusive, que apoiava eles, está mudando de posição. Está vindo para uma visão mais democrática, dizendo, ó, isso aí também eu não topo, certo? Fascismo, foi assim que Hitler se instituiu no poder. Eu sempre digo, vê aquele filme Vestígios do Dia, um monte de família de bem, né? De gente que se colocava como gente de bem. Foi essa gente de bem que fez o nazismo. Foi essa turma, né? Então, assim, é preciso garantir a democracia, defender o que resta da nossa democracia, porque democracia também morre pela via eleitoral, e o que a gente viu no Brasil foi que essa Medonho, histeria medonho. anti-PT, anticomunista, anti-PCdoB, anti-forças democráticas, o que deu foi isso aí, esse ser, né, que hoje governa o Brasil, e que quando o país bate mais de 10 mil mortes, ele simplesmente pega o jet ski e vai passear, porque pouco se importa com a vida das pessoas. Então, nós sabemos o que queremos, nós temos uma visão política da sociedade, entendemos que temos capacidade de exercer, sim, espaços de poder, não é? Temos uma trajetória de luta muito rica, e, portanto, nós estamos, sim, pautando o debate sobre o poder nas cidades, empoderamento de mulheres negras, de quadros negros, como algo que precisa um dia se tornar natural. Aí sim teremos conquistado a igualdade. Nós não somos nem melhores e nem piores, nós somos iguais. Nós temos igual capacidade de realizar, de construir, de fazer acontecer. É isso que nos move e é por isso que nós estamos aqui. Então, eu vi que Galindo também passou aí, não é? E Passou tinha por Mata nossa fazendo uma live. proposta aí, viu? A proposta bombada, viu? Agora, toda semana, minha irmã, a gente não aguenta não. A agenda das criaturas é de dar medo. Mas a gente está aqui também para dizer fora Bolsonaro, fora Bolsonaro. Pois é, sempre fora, fora, não nos representa e nunca nos representou. Quero só chamar a galera, porque amanhã eu vou estar aqui com o deputado Daniel Almeida discutindo exatamente renda, discutindo questão de financiamento do Estado, como é que vai ficar a situação do Estado brasileiro, a crise econômica, junto com a crise sanitária, quais são as perspectivas, ele que é um deputado experiente, e vem do movimento sindical, vamos fazer esse debate. Sexta-feira estaremos com Leci Brandão, numa live na Mídia Ninja também, então acompanhe, vamos bombar. E no sábado, vamos estar aqui também com Lurdinha, de lá de baixo, da Luísa Maim, da Cidade Baixa, com a equipe, numa live com o pessoal também do Geocombate à Pandemia, falando sobre a progressão do vírus na cidade de Salvador e medidas que o campo popular, que nosso povo em cada bairro precisa garantir com o nosso apoio, com as políticas públicas, né, para sobreviver, resistir a esse momento tão terrível. Então, nossa agenda está bombada de ações e hoje tivemos esse dia vitorioso com a presença de Vilma Reis. Agradeço, estamos juntas. Visitem nossa página do comitê, vejam nossos perfis e vamos à luta. O último livro que a gente mostrou aqui é o Vozes Insurgentes de Mulheres Negras, o projeto Diálogos Insubmissos de Mulheres Negras. Na próxima semana a gente está aí botando
mais uma fala na rua. Obrigada, Olívia. E vamos à luta. Foi linda a nossa live, cheia de poder. Olha só as estrelinhas aqui. Quero homenagear também Clóvis Moura aqui, ó, um livro massa, Dialética Radical do Brasil Negro, é excelente esse livro, dá para comprar pela internet. E o Jogo da Dissimulação, de Vlamir Albuquerque, que eu sempre gosto de lembrar. Esse é maravilhoso. A abolição, quem quer entender o projeto de dominação, que veja isso. Mas a gente está começando de novo a live, Vilma. Então vamos encerrar, pelo amor de Deus. Tchau, gente. Tudo de bom, maravilhoso. Obrigada. Essa galera que resistiu até agora, 2 horas de live. 2 horas. Beijo, querida. Viva nós e viva essa quarta-feira. Viva o fogo, viva a quentura. Luther King, toda a nossa gente que abriu o caminho para que a gente... Winnie Mandela e Lélia Gonzalez. Viva nós e viva o fogo, que hoje é quarta-feira. Viva o vento, que hoje é quarta-feira.